para evitar que eles precisassem estar aqui. Só quem deve estar chegando aqui é o presidente não, é o líder do Ministério de Homens, e eu quero dar graças a Deus porque muita gente aqui, não diria muita gente, mas um bom número. Nós mandamos para a rede de transmissão, para a lista de transmissão, colocamos vários lugares, porque isso aqui é um projeto do melhor que se possa imaginar. Eu vou me manter o mais posicionado, porque vai ser gravado, porque teve muita gente que gostaria de estar aqui, mas está trabalhando, está estudando, então não pode estar aqui. E esse projeto começou no Ministério da Terceira Idade, com a Andréia, que é ótima para fazer projetos. Quando ela conversou comigo, eu disse: Andréia, faz um anteprojeto. Aí me chamou, analisamos, assim: Andréia, está ótimo. E aí o Oswaldo Domingos deu um Ctrl+C e uma melhorada, claro. Não sei se melhorou, deve ter melhorado. Porque sempre quando dá um Ctrl+C, a gente melhora um pouco, né? Uma vírgula, um pontinho, um ponto e vírgula que falta. E nos reunimos, trabalhamos juntos. Darcy no colegiado de mulheres, pastor Darcy com os jovens, mas na verdade eu não estou vendo o líder dos homens, mas dos jovens, mas o pastor Darcy está aí para dar a injeção. O pastor Reginaldo, que está voltando agora depois da manhã. E os adolescentes, não estou vendo a Cláudia. Não vem? Mas a Bárbara está aí. E temos alguns colegiados. Nós vamos fazer de maneira bastante objetiva, mas prontos para responder qualquer pergunta que vocês quiserem. Na verdade, eu fiz anotações, mas de repente não preciso, a gente vai passar até em cima das anotações, só que está aqui, o resto a gente vai falando. E qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer pergunta que surgir, me pergunte. Só não conversem paralelamente, porque aí atrasa o expediente. Obrigado. Eu trouxe água, mas tem que ser lá embaixo. Está gelado? Tá. Então eu sirvo você, então. Aliás, eu vou pegar, aí não cabe. Põe um copo para mim aí, faz favor. Pega um copo lá. Obrigado, Paulão. Eu não cheguei na metade dos antibióticos para a garganta ainda. Então, tá pondo. Tem água aí, põe no. Tá, café para aqueles que podem tomar café, fique à vontade. Só não conversem paralelamente, porque o plano é: vamos orar, eu vou passar esse treinamento e vamos dividir depois em grupos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, para vocês conversarem sobre isso. Pastor Dácio, não preciso, homens não precisam, aí eu estaria junto com os adolescentes para dar uma força. Amém, irmãos? Alguma pergunta antes de iniciarmos? Nós fizemos uma reunião hoje de manhã das 9 às 11. São Paulo, a gente tem que aprender a remir o tempo, a ser objetivo, porque vocês trabalham semana, vêm de longe. Então, é um tiro reto, mas não deixe passar dúvidas, perguntem, tá bom? Qualquer coisa. Só não pode dar testemunho aqui, tá? Testemunho era na frente. Vamos orar? Eu vou orar porque já está no microfone. Santo Pai, eterno Deus, primeiramente nós expressamos a nossa adoração ao Senhor, a nossa gratidão por Te servir, o fato maravilhoso de poder ser igreja e nos preocuparmos com aqueles que já são igreja, os que estão chegando, que estão se convertendo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor dá luz aos Teus servos, essa luz passa
para nós. Nós entendemos a tua vontade. Esse povo que está aqui é uma parte daquele povo que está pronto para te servir. Ó Deus, faz-nos uma igreja realmente acolhedora. Não somente que evangeliza, mas que acolhe. Não somente que trabalha aqui ou ali, mas que acolhe, que cuida de pessoas. Abençoa cada um na sua necessidade, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão sem poder vir, que esta gravação chegue a muita gente. Obrigado pelo Vitor, o pessoal da técnica que estão aí trabalhando intensamente. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, se não aparecer alguma coisa, vocês me avisam, porque quando você grava alguma coisa, você fala, é um erro técnico você fazer isso e olhar para a tela. Quando você fala com notebook aqui, você não olha para a tela. Você só olha para a tela no tempo antigo, quando era outro maquinário. Agora, se alguém não estiver olhando uma coisa, aí me dá um toque. Bom, acolhimento pleno. Qual é o objetivo disso tudo que estamos trabalhando? O objetivo maior é o relacionamento intencional. Nós temos um relacionamento intencional na igreja. O segundo objetivo é caminharmos juntos, uns com os outros. Uma das aulas que eu tive foi esse de caminhar junto com o outro. Só isso é um tema maravilhoso, que vale a pena se aprofundar. Como as pessoas precisam de gente caminhando junto. O terceiro é o acompanhamento discipular. Importante, o acompanhamento que faz discípulos. E às vezes o discípulo é membro da igreja, mas ainda não é um discípulo. Tem 20 anos de igreja, é membro, mas não é discípulo. Pessoas que não são discípulos de Jesus, que são membros de igreja, trabalham até, mas não são discípulos. Identificar necessidades. Há pessoas do seu lado com necessidades, membros da igreja com necessidades, pessoas que estão chegando com necessidades. Você não pode fazer parte de uma comunidade e achar que o mundo é esse seu mundo e a sua tribo. E integração dos novos. Muita gente chegando, muitas pessoas chegando, e muita gente mais chegará aqui. Estamos numa avenida, a igreja está trabalhando bem com a graça de Deus, a igreja envolvida, a igreja que está fazendo a sua parte. Então nós temos que integrar aqueles novos. Eles não têm que se integrar. Ninguém se integra. Nós integramos as pessoas, tá? Quanto aos membros, uma parte do trabalho é essa. Nós vamos alcançar todos os membros de acordo com a faixa etária e gênero. E nós só temos 2 gêneros, né? Ou é macho ou é fêmea. Então, é assim que Deus criou. Como é que isso está posto? Os homens receberam já, através do pastor Reginaldo, uma relação de homens da igreja. As mulheres, através da irmã Darcy, uma relação de mulheres. O pastor Darcy, uma relação de jovens. E os adolescentes, uma relação de adolescentes. É bastante gente, graças a Deus. Para facilitar o trabalho, os líderes dos PGCMs, líderes de casais, hoje ficou acertado. As mulheres cuidarão de mulheres, homens cuidarão de homens. Então só aí nós já temos 90, quase 80 pessoas que serão cuidadas pelo Ministério de Família. A pessoa da terceira idade já é cuidada pelo Ministério da Terceira Idade. Mas sobram muitos homens, muitas mulheres, jovens, adolescentes, e temos muita gente na periferia da igreja. Periferia é aquela pessoa que está quase mais para lá do que para cá. E temos muitos adolescentes em situação de risco, muitos jovens em situação de risco, homens que não estão vindo, mulheres que vêm uma vez por mês e não participam. Então, isso será feito pelo grupo maior, mais forte da igreja. Qual é a locomotiva da igreja? São os ministérios. Os ministérios são a locomotiva da igreja. Ainda, quanto aqui, deixe-me ainda repetir mais alguma coisa.
ninguém deve fazer um trabalho sozinho. Assim como tem na terceira idade, o trabalho deve ser feito em grupo, em trios. Pelo menos um trio de pessoas que se ajuntem para fazer o trabalho. 2 ou 3, muito melhor, porque, é assim que Jesus ensinou, de 2 em 2, mas nós vamos um pouquinho mais, 3 pessoas. Então, de repente, irá sobrar um número de 10 pessoas para um trio. E hoje você tem o WhatsApp, você tem a comunicação virtual, você tem o telefone, você tem o estar aqui, e há pessoas que estão na escola bíblica, então você pode conversar, se preocupar, ligar, e de quando em quando poder fazer uma visita para aqueles que estão distantes, que estão ausentes. Então, cuidar de um exemplo, 10 pessoas, vamos dizer um grupo, 10, 12 pessoas. Hoje em dia, com a eletrônica, isso é fácil, mas há pessoas que não é só na parte eletrônica, tem que receber uma visita, na medida que você só não pode ficar com a coisa entalado, patinando, porque são pessoas que precisam ser alcançadas, e são membros da igreja. Quanto aos visitantes, nós temos uma irmã que é responsável pelo registro de todos os contatos iniciais. Ela está com o celular da igreja, ela recebe a ficha de todos, entra em contato. Hoje nós temos uma carta assinada por mim e pelo pastor Darcy para mandar para os visitantes. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu acho que há uns mais de 20 anos, o irmão Antônio Dante visitou a igreja. Ele era ébrio, a mulher dele ele veio, e é o pai do Dante. E aí recebeu uma carta assinada pelo pastor da igreja. Depois abrimos um ponto de pregação, depois de 10 anos, 15 anos na casa dele, um ponto de pregação, e ele foi lá e pegou uma cartinha toda amarelada, que ele guardava com muito louvor e muita gratidão. Diz que aquela cartinha mudou a vida dele, porque um homem que não valia nada na sociedade, um homem desprezado, um homem com seu vício, vai visitar uma igreja, e o pastor da igreja manda uma carta para ele, nas boas-vindas. É membro da igreja. Os filhos estão aqui. São coisas, irmãos, aparentemente pequenas, mas que fazem uma diferença grande. Hoje ainda, no mundo tão impessoal, as pessoas não são valorizadas. Visita uma igreja grande e os pastores da igreja mandam uma carta muito bem feita para ele. Isso faz uma diferença enorme. E aí, o líder do ministério receberá as fichas para fazer o contato ou a primeira visita. Então o Reginaldo recebe, Darcy recebe, alguém da juventude recebe, o Joãozinho, a Cláudia recebe essas fichas. E só que esse pessoal já tem os grupos formados. Claro, por exemplo, o Darcy, ela vê a ficha, tem poucas anotações, mas suficiente para ver quem é mais semelhante àquela pessoa e fazer um contato mais próximo de quem é semelhante àquela pessoa. E já distribui, e já passa essa ficha para alguém, tá? E aí a pessoa vai priorizar o contato e possível visita. Que às vezes é só um contato, recebeu a cartinha e tal. Que cartinha? Ah, desculpa. Não, a cartinha, não. Recebeu a cartinha? Recebeu a cartinha é imediato. Viu, Oswaldo? É imediato.
Eu recebi a cartinha. Ah, que bom, olha, ela pode estar pedindo uma visita, ou só um contato. Aí você vê na fichinha o que ela quer. E aí, na visita, quebrar o gelo. Como é que se quebra o gelo numa visita? É um negócio que a gente já usa desde 1986, quando trouxe para a igreja como evangelizar pessoalmente, a rede ministerial, Ministério Total de Reconciliação. Quando você não conhece ninguém, como é que você vai fazer o quebra-gelo? Começa pela família, fiel. Família é o seguinte, começa a perguntar sobre família, mas não só como advogado. Fala, porque é ruim você estar respondendo pergunta. Você solteiro, casado? Sim, eu também sou, não, eu não sou e tal. Tem filhos? Tenho 2, eu tenho 10. Eu tenho 4, eu tenho 3. Puxa vida, filho é uma bênção, né? Família e tal. Puxa, você já conhece um pouquinho da família dele. Segundo assunto é o fiel, interesses. Procura saber quais são os interesses que a pessoa tem. Ela gosta de hóquei sobre patins. Hóquei sobre patins? Puxa, sabe que eu não sei muito sobre isso? Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Puxa vida, eu não sabia. Hóquei sobre patins? Como que é? Não é que de cavalo. Então como é que funciona? Não vai encontrar ninguém igual que de patins aqui. Mas eu gosto de futebol. Puxa, futebol também gosto. Só não pergunto o time dele. Porque pode não dar muito certo no começo. Deixa, assim, se ele gosta de futebol, mas você joga futebol? Não, assisto, eu já joguei muito futebol. Mas quem viu, quem não viu, é só. Então eu também gosto muito. Mas gosta mesmo? Gosto. E começa a falar sobre pescaria. Se você não entende nada de pesca, você vai aprender sobre pesca naquela hora. Nossa, pesca, entendeu? Porque quando você dá corda para a pessoa sobre o que ela gosta, ela desenvolve. Feito isso, sobre família, os interesses, agora vem experiência religiosa. Puxa vida, que bom que você visitou a nossa igreja, que bom que você esteve lá. Puxa, é a primeira vez? Eu acho que é a primeira vez, né? Não, eu estou há 1 ano que eu estou indo lá. Me perdoa. Mas, não, eu tenho ido e tal. Então, qual é a sua experiência religiosa? Você é membro de alguma igreja? Você é religioso? Fala um pouquinho, porque é tão legal conhecer pessoas novas, inclusive sobre experiência religiosa. Nada contra nada, fica só para. Aí a pessoa vai falando, que legal. E você vai à igreja assim, não, primeira comunhão, segunda, terceira, não tem terceira, né? Só tem primeira. Beleza, maravilha. Então, posso fazer uma pergunta para você? Você nunca faça uma pergunta sem que a pessoa autorize. Bom, essa é a minha maneira de evangelizar. Eu não sou evangelizador de rua. Eu sou de circuito fechado. Pode perguntar, me diga uma coisa, vamos supor que caísse um avião agora aqui. Eu só estou dando um exemplo. Não precisa seguir nada disso. Vamos supor que cai um avião e morre todo mundo, essa posição. A gente vai viver muito anos ainda, se Deus quiser. Vamos supor, a gente vai todo mundo para o céu. Belém. E aí? Deus está na porta. E se Deus perguntar para você, meu caro fulano de tal, o nome dele é importante falar sempre. E não erra o nome dele. Me diga uma coisa, vamos supor que Deus perguntasse para você, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você acha que diria para Deus? Jesus Cristo, glória a Deus. Bom, isso é diagnóstico espiritual. Não, é que eu nunca matei passarinho, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca fui no Allianz Parque. Não, essa parte não. Eu sou um bom marido, legal. O cara tem que ser evangelizado. Se for a hora, sentir no coração, você pode, tá.
tudo bem, nem continua. Mas se você sentir que é a hora, você fala assim, cara, sabe que eu pensava mais ou menos parecido com você? Se for verdade, né? Ou mais ou menos nesse caminho. Mas houve uma vez que uma pessoa mudou a minha vida. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E hoje, não por meus méritos, eu não sou ninguém, mas Jesus me salvou. E eu tenho certeza, por Ele, não por mim, que eu vou para o céu. Posso mostrar para você na Bíblia como faz isso? Se você puder fazer isso, se você não tiver como fazer isso, vem aqui e conversa com a gente, que a gente ensina um pouco mais. Vai até onde dá. Mas aí eu vou mostrar na Bíblia o seguinte, mostrar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus mandou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, texto assim simples. E deixa sem a decisão, você sentir no coração, leva a pessoa a fazer uma oração com você. É muito você sentir na hora. Pode ser nem que você nem a primeira visita não tenha nada disso. Se é só para um conhecimento, entende? Pode ser só para conhecimento, porque a amizade tem que ser construída primeiro. Tendo amizade, tendo confiança, você vai longe. Isso aí não queima tudo na primeira visita. Deu para entender isso? Eu mesmo passei na segunda, na terceira, eu só estou adiantando por causa do tempo. Mas, primeiro, faça um relacionamento. E depois, na hora certa, em alguma visita, você vai para a experiência religiosa e levantamento espiritual e evangelização. Tudo bem aqui? Bom, e último, agradeça e mostre o nosso cardápio. Entende quando falo isso? Qual é o cardápio da igreja? Como funciona o culto, os ministérios, aquilo que temos que a pessoa pode aproveitar. Alguma pergunta? Estou indo rápido demais, isso é minha vida. Quanto aos novos convertidos, ajudar na orientação inicial, na hora da decisão. O pessoal que tem feito radical, eles já estão vindo direto para fazer isso. Então, outro dia veio um casal à frente, quando eu falei com a Darcy, vamos lá. Fomos dar um passo, radical já tinha ido, dois já tinham ido. Então, é importante uma orientação na hora da decisão. O Oswaldo está com uma ficha que vai ser usada. Vamos para aquela salinha, sem muitas perguntas. Essa ficha é encaminhada o pessoal, o Oswaldo, o pessoal vai fazer as anotações que precisarem e a ficha será encaminhada ao respectivo ministério. Quando essa ficha é encaminhada ao respectivo ministério, o que vai acontecer? Chega na Darcy. A Darcy vai, com o seu ministério, priorizar a visita a essa pessoa. Essa pessoa precisa receber uma visita. Quando alguém se converte aqui, em 48 horas o diabo já visitou. Ou até menos. Saiu daqui, chega em casa, o diabo está esperando lá. Então, a gente tem que preparar o discipulado. Isso é uma outra parte que a gente tem que trabalhar com isso melhor. E a gente vai ter que ajudar ministério por ministério como trabalhar essa questão de discipulado. Mas a coisa mais importante é fazer a primeira visita. É fazer ele veio na frente, mostrou interesse. Então tem que visitar e mostrar interesse da igreja por ela. E aí sim, você precisa diagnosticar a decisão da pessoa. Aí você usa o fiel. Aí sim, na primeira visita, você faz o fiel. Fiel quer dizer mesmo? F do quê? I do quê? O E do quê? E o L de? Como é que você vai discipular alguém que nem se converteu ainda?
Ele não nasceu ainda. Eu estou com um problema desde quarta-feira. Talvez eu tenha que ir ao hospital hoje. Porque 48 horas de soluço é normal. Passou disso, pode afetar o pulmão. Isso é fruto de estresse. Então eu começo a falar, aí começa e tem umas técnicas aí, mas eu fiz essa técnica e não deu certo. Então esse negócio aí, por tudo indica, é estresse ainda, e também é o refluxo. Então só estou avisando, porque a coisa começa a apertar. Espero que melhore. Então, aí sim tem que fazer o fiel, porque se a pessoa não está convertida, você tem que evangelizar. Tem jeito. Não tem jeito. Ou então, chamar alguém para fazer isso. Depois, encaminhar para a escola bíblica. Quando falo escola bíblica, caminhar para a classe de batismo, que por enquanto é o nosso modelo, tá? E mostrar o nosso cardápio. Eu vou mandar isso aqui para os líderes de ministério, por e-mail. Eles vão mandar para vocês. Quem não receber, o Oswaldo tem tudo isso? Não tem, né? E-mail não tem, né, Oswaldo? Não tem. Mas na reunião que vai ter dos grupos, vocês passem para o grupo o seu e-mail, que eu vou mandar para um e outro manda adiante. Em frente. O processo. Cada ministério e colegiados formarão grupos. Não adianta esse babalo agora. Hã? Obrigado. Se eu não... Obrigado. Cada ministério e colegiado formarão grupos de acolhimento e acolhimento discipular. Por que acolhimento, irmãos? Porque essa porta está escancarada. A de trás também está muito aberta. Pessoas entram e saem por falta de acolhimento. E nós temos uma relações grande de pessoas que estão afastadas da igreja. Nós somos uma igreja nova. Em 2013, aquela IBSM acabou, entre aspas. Em 2015 começou uma outra IBSM. Muitos deixaram a igreja. Muitos. Mas muito mais chegou para a igreja. Quem não aguentou o repulso saiu. Então é uma outra igreja, formando liderança, formando isso, formando aquilo. É uma igreja nova, com aqueles que já estavam. Então nós temos que estar acolhendo esse pessoal. Há muita gente que precisa da nossa ajuda. E os membros da igreja estão divididos por faixa etária, por gênero. Já estão nos grupos. E nós vamos usar de todos os meios para alcançar os membros para o acolhimento. Depois eu falo com a enfermeira. Quem sabe se dá uma ideia melhor para mim. Bater minhas costas, colocar um pelinho vermelhinho aqui. Dar um susto. Botar fogo atrás de mim. Então, usar todos os meios para acolher as pessoas. Tem gente, vamos supor, o Tiago, e ali no Tiago, mas pega uns homens que estão aí, não tem aí, estamos juntos, mas para pegar gente que está afastado. Então, é por aí. Esse é o processo seguinte. Agora, sobre esse processo todo, perguntas que surgem assim. Eu sei que vão surgir mais dúvidas, se bem que Darcy está bem inteirada, Reginaldo também, pastor Dácio, ele não é o líder dos jovens, mas é o pastor dos jovens, e os jovens estão se inteirando através dele. Eu não sei até onde que os adolescentes estão bem inteirados, mas a gente vai dar um apoio também.
Então algumas perguntas vão surgir lá, porque estão inteirados agora. Alguma pergunta que surge de imediato sobre esse processo todo? Podemos dar continuidade? Alguns conselhos para você ser um bom visitador. Primeiro, tenha atitudes positivas. Qual é a sua atitude mental que deve ser? Encare a visita como um privilégio. Privilégio. Não é obrigação, não é uma chatice. É um privilégio de servir a Deus, de servir a sua comunidade. Tem atitudes espirituais apropriadas. É o desejo de fazer plenamente a vontade do Pai. São pessoas que Jesus deu a vida, que morreu numa cruz e nos deixou a responsabilidade, disse que nós faríamos obras maiores que Ele, porque Ele está conosco. Não é porque nós somos melhores, porque Ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo, nos conduzindo para obras maiores. E essa é uma obra grande. Imagina alguém como é tentado, provado pelo diabo para afastar-se da igreja. Só que, irmão, aqui não tem nada material, tudo isso aqui é espiritual. Aqui não tem humanamente falando. A luta é muito grande, pessoas depressivas, pessoas emocionalmente ruins, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de algo mais, de um abraço, um afago, de serem valorizadas. Quais são os traços essenciais da sua personalidade? Você tem que dar provas de amizade. Não se preocupe com quem visita a igreja de fazer fiel. Só o fi, o el deixa para depois. O mais importante é o fi. Família e interesses. O el deixa para o momento certo. O que precisa realmente é algo que aquece o coração frio, que abre uma porta fechada, que retira a introversão do coração solitário. Ele veio na igreja. Quando alguém vem na igreja, é alguém que buscou o interesse. É muito mais fácil do que alguém que você tem que buscar para vir para a igreja. Só que o coração da pessoa talvez seja frio, não conhece nada, sei lá o que essa pessoa quer aqui. E alguns até dizem, nem coloca fazer, se não colocou fazer visita, telefona só. Mas quando você mostra simpatia, irmãos, é mais do que uma expressão verbal, é um espírito, são sentimentos afins. Isso é mostrar simpatia. É ser ético, manter informações sigilosas. Informações sigilosas, irmãos, é algo que todo pastor tem que ter, que todo membro tem que ter. Eu em 37 para 38 anos aqui, nunca levei uma informação do gabinete para lugar nenhum. Mas eu sei que há pessoas que fazem fofocas. Nem o pastor Darcio faz isso. A gente nem se conversa sobre isso. Alguém falou alguma coisa com você, é você e Deus. Fofoca é coisa do diabo, que quer acabar com uma comunidade. Alguém te falou uma coisa, mas nem para sua mulher você fala, nem para o seu marido, nem porque confiou em você. A menos que vá eu e ela para uma visita, e a pessoa fale para nós dois, aí já está sabendo. Então, a pessoa pode abrir uma hora, de cara não, mas daqui a pouco ela vai abrir o coração, é se você e ele, e Deus. Então, isso é importante. Outra coisa, desenvolva espiritualidade. Você tem que ir dedicado à palavra, tem que ter dedicação à oração, tem que ter culto a Deus, tem que ter interesse de coração. Esse trabalho não é um trabalho humano, material, mas é um trabalho espiritual. Você vai na força do poder do Senhor. É muito mais fácil. Eu já fiz muitas visitas pré-evangelísticas.
de pessoas que nem viram para a igreja. E fiz muitas visitas já pré-evangelísticas, pessoas que vieram e prontos para receber. É diferente. Exercite a paciência. Você sabe que a hora que dá vontade de falar alguma coisa, vai falar mal, alguém pode falar mal da igreja, vai falar mal dos pastores, vai falar mal do irmão. Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. Tenha paciência, ouça, deixe a pessoa falar, use de tato. Se você quiser apanhar mel, não chute a colmeia, vai de leve. Então, não mude a feição. E talvez você seja tímido, tenha medo. Peça a Deus para te dar ousadia e coragem. Há um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, esse livro pode jogar fora. Não joguei fora porque tem coisas boas lá. Hoje eu tenho um outro trabalho com provas científicas, melhor do que esse livro. Já fiz essa pesquisa na igreja, com líderes sobre perfil de personalidade. Então, mas tem coisas boas nesse livro ainda. Por exemplo, que o Espírito Santo melhora o que tem de fraco em nós. A nossa timidez, o nosso medo. Então, no Senhor, seja ousado, seja corajoso, porque você não vai em seu nome, você vai no nome do Senhor. Então aí, irmão, você está a serviço do reino. Se você está a serviço do reino, quem é que pode ir contra você? Ninguém. Preparação pessoal. Apresentação pessoal. Você não vai para um desfile de modas. Você não vai mostrar ostentação nenhuma. Mas também não vai relaxado. Você pode pegar alguém de bermuda em casa, você não vai de bico fino, gravata. Mas vai de qualquer jeito, sabe? Vai simples. E cultive a semelhança com Cristo. Se você não refletir a personalidade de Cristo, você não vai atrair outros a Cristo. Humildade, simplicidade, bem-querer, algo que seja espiritualmente falando. Então você tem que olha para Jesus e procure fazer semelhante a Jesus. Emocionalmente, como que você tem que se preparar? Entender o propósito da visita. Não é apenas para ver pessoas. Não é para contar piadas. Não é para conversar simplesmente. Claro, tudo começa quebrando o gelo. Tudo começa espontaneamente, quebrando o gelo, brincando e tal. Mas você está lá para fazer o trabalho do Senhor. Você está lá para orar, para confortar, para encorajar, para ganhar para Jesus, confrontar, exaltar a alegria e com a certeza de que você está fazendo o trabalho do Senhor. Então, você está lá para abençoar e não somente para conversar. Essa coisa aqui está me... antes de fazer uma visita, se prepare espiritualmente. Primeiro, oração. Antes, durante e depois. Talvez seja a experiência do pastor Darcy também, mas é a minha. Gabinete pastoral. Recebo muita gente. Muitos casais. Irmãos, vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos lá, ficar em pé? Vamos lá. Eu estou indo bem na boa, viu, pastor Darcy?
para poder gravar, só que você acaba dando sono, né? Bom, irmãos, experiência própria. Cada caso, não adianta você ter experiência, ter estudo, tem que ter Jesus. Entra alguém no meu gabinete pastoral. Problema difícil. Você acha que eu tenho resposta para tudo? Quem é que tem a resposta? 1 hora de reunião. A pessoa fala 50 minutos. Eu estou falando também, mas com Deus. O psicólogo, ele ouve e a pessoa vai conduzindo a pessoa. O pastor, ele ouve, ele é diretivo. Há correntes de psicologia um pouco diferentes, mas o pastor tem que ser diretivo. Quando a pessoa falou tal, eu já estou em oração. Aí eu digo assim, Deus te dá um conselho que Deus mandou falar, o que você tem que fazer. Pá. É em cima daquele problema. Eu tenho absoluta certeza de que Deus me orientou a falar aquilo. Que eu não tinha nem preparado, nem tinha ideia, nem sabia do caso. Se você seguir o que eu estou te dizendo, vai te dar certo. Isso não é ousadia. Isso aí é certeza de quem está por detrás disso. Eu não faço nada. Aconselhamento pastoral, eu estou em oração o tempo todo. Porque ele não pode desligar o botão de mim, senão eu caio a casa. Mexer com vidas é coisa muito difícil, muito complicado. Eu faço isso há 38 anos. E quando as pessoas ouvem o meu conselho e seguem, dá certo. Não seguiu, quebra as pernas. Eu? Não. Eu estava orando o tempo todo, em silêncio. Então, você tem que orar antes, durante e depois. Você tem que exercitar a fé. Deus irá através de você. Amém? Deus vai através de você. O que diz lá em Josué 1:9? No poder de Deus? Josué 1:9, o que diz lá? Alguém, fica em pé, alguém leia, por favor. Só em alto e bom. Aliás, lê bem alto, Rita, para ficar gravado. Amém. Você não tem problemas? Está cheio de problemas. Mas você tem algo que a pessoa está devagar. Você tem Deus. Ele cuida de você. Vai na força do poder de Deus. E uma coisa, irmão, minha experiência de vida. Está com problema? Sirva a Deus, Ele vai te servir. Sirva a Deus, Ele vai te honrar. Fica sozinho no seu canto, você vai virar uma laranja amassada. Um limão que ninguém vai querer. Você vai viver o seu drama. Coloque para Deus e Ele vai abençoar você, vai te honrar. Sempre foi assim. Uma vez eu estava com um problema muito sério. 3 pastores chegaram para mim e falaram assim, isso foi em 1999. Ramiro, 3 amigos, hein? Amigos de Neemias, de Jó. Neemias teve um outro amigo, mas Neemias é Jó. Pastor Ramires, dá um tempo, sai fora, vai se cuidar. Ficar com a minha família e com a minha igreja. Tempos mais difíceis que eu passei, que Deus honrou. Então, mesmo com dor, mesmo passando o que eu passei, eu deixei de servir a Deus, servir as minhas 4 filhas e a minha igreja. E Deus honrou. Se eu tivesse saído fora, eu estaria morto. Então, e deu essa mulher maravilhosa. Amém. Outra coisa, irmãos, Deus sonda o coração e Deus conhece a integridade de alguém. Ou Ele abençoa, ou Ele acaba de pesar a mão. Deus não erra em relação a nós também. Então, preparo espiritual, meus irmãos, tá? Outra coisa, fala, amor. Pergunta agora. É sobre nós? Eu tenho outras perguntas, mas, por exemplo, nesse preparo,
E se eu vou visitar uma pessoa e essa pessoa me fala o problema dela, mesmo eu em oração, e eu não sei o que dizer para essa pessoa, o que eu tenho que fazer? Você tem algumas possibilidades. Alternativa A, responde qualquer coisa. Responde B, não sei, pergunta para outro. Alternativa C, olha, boa pergunta, eu não sei o que responder agora, mas eu vou orar a Deus e falar com o meu pastor. Qual que seria a C? Tem resposta para tudo? Uma vez perguntaram para aquele cego que foi curado por Jesus, falaram, esse homem aí, papapá, te curou. Olha, eu não sei quem ele é, não sei isso, nunca vi na vida, mas uma coisa eu sei, ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Amém, irmãos? Amém. É o mais importante. Não precisa saber teologia. Não, você não vai ter resposta para tudo, não. Não inventa, não deixa para lá, não diz. Não, eu não sei. Boa pergunta, tão boa, mas tão boa. Não sei, eu não quero chutar. Eu vou orar, eu tenho lá os meus pastores, e eu vou ficar devendo essa resposta. Hã? O soluço passou. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe, foi a balinha milagrosa. Não cima de você não, viu? Mas não vai embora ainda, porque a balinha terminou já. Não, sabe, quando a coisa começa, viu, irmãos, nem eu aguento dar uma palestra, falar tão mansamente. O negócio é mais, eu estou aqui por causa da câmera, então começa então, a coisa fica meio assim, por isso que eu vi você, aí quando se levantaram, vi ginástica, tudo, o exercício, balinha, o bom pensamento de vocês, etc. Amém, irmãos? Vamos lá então, vou animar um pouquinho mais, vai. Estudar a pessoa. Agora eu vou outra vez, agora eu não me preocupo mais com o soluço, em nome de Jesus. Agora vai. Estudar a pessoa. Certa vez, o pastor Reginaldo sabe disso. Fomos para o encontro com uma pessoa, e a pessoa sabia que ia um tal de pastor Manuel Ramires, filho. O que ele fez? Entrou no Google, na internet, e puxou a ficha. A capivara. Chegou lá, ele já me conhecia, Reginaldo. Claro que você não vai puxar a capivara de ninguém. Mas estude a pessoa, tudo que você puder saber sobre ela antes de ir. Às vezes não dá para saber muita coisa, mas um detalhe aqui, outro ali, sabe? Prepara o seu emocional. E outra coisa, para falar emocional, não tenha medo de nada, ninguém sabe mais que você. Você está no poder de Deus, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, não fique olhando de cima para baixo, da baixo para cima, nem de cima para baixo. Nada de autoimagem baixa e nada de ostentar. Não, reto. Outra coisa, seja bem informado. Conheça a sua tarefa, o programa da igreja, os seus ministérios. Então, é um preparo que eu tenho que fazer. Eu estou dando algumas linhas gerais, eu tenho estudo pra caramba, um monte de estudo sobre isso. Eu estou resumindo, falando a gente já fez durante esses anos, o Oswaldo tem um monte de apostila minha, já fiz sobre esse assunto, e podia acrescentar mais coisas, mas isso aqui é o essencial para a gente remir o tempo aqui. Saber ouvir, irmãos. Posso ir em frente? Todo mundo acordado? Vamos lá. Tá, café pode sair, pode dar uma chegadinha lá, tomar café. Ouvir é mais do que escutar. Até eu estou melhor agora. É mais do que ficar parado em frente de alguém. É acolher o próximo como um ser humano. É ser ouvido. Porque os consultórios de psicólogo estão cheios? Porque ninguém ouve as pessoas. Ninguém ouve. Uma necessidade fundamental para que se encontre
o seu equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, você vai lá, ouça mais do que fala. Mulheres, uma força-tarefa. Ah, mas é um aqui, outro ali. Ouça. Esse é um processo, irmãos. Aprender a ouvir. Porque muitas vezes a pessoa vai falar o que ela quer nos últimos 5 minutos. Nos 10 minutos. Não é antes. Outra coisa. Acho que eu não vou nem tomar água agora. Obrigado. Aprenda a se concentrar. Não se distraia. É muito comum alguém estar falando com você, e você pensar na sua dívida, pensar no seu compromisso, pensar nisso, pensar naquilo, pensar aqui, pensar ali, pensar cá, e você distrai. Eu vou contar aquela história que eu contei de manhã, Reginaldo. Certa vez, há uns 20 anos atrás, fui visitar um casal. Ele faleceu. Bebia muito, a mulher brigava. Eu estou aqui, sentado. Ela aqui e ele lá. Eu só não vou deixar se pegar. Mas desabafando. Comigo é bom porque os senhores já teriam brigado, rolado a sala. Só que foi tanto tempo, eu estava meio cansado, que eu... Sabe o que ele falou? Tá vendo, mulher? A coisa está tão feia aqui, que até o pastor dormiu. O pior é que eu não podia mentir, né, irmão? O diabo ia dar, e aí a casa ia cair, irmão. Aí eu falei, como que é? Eu dormindo? Continue. Eu tenho um bocado de história para contar, que eu vou até parar por aqui. Faça perguntas quando perder o fio da meada. A semana mesmo, com um aconselhamento sério, fiz 3 ou 4 vezes pergunta, porque de repente a pessoa, você não ouviu direito, a pessoa enrolou aquela hora, dobrou a língua, sei lá. Como é que você vai prosseguir se você não sabe o que ela falou? Você não é advogado, você é alguém que quer saber para escutar. Então, pergunta o que você falou mesmo. Você não perdeu o fio da meada. E vai identificando as ideias principais do que ela está falando. Certa vez, alguém chegou para mim, falou, pastor, quais são os seus problemas? Pá. Agora, terminou, me fala qual é o seu problema principal. Qual é o segundo problema? Tudo se resumia na família dele. Então, você tem que vendo, sabe, é faro. Mas isso aí é com o tempo. Escute até o fim, não corte conversa. Homens, vocês são peritos em cortar a conversa da mulher. É verdade? Agora eu mexi com os homens. Não é seu caso, né, Tiago? Então, vai até o final. Não corte a conversa, porque isso é muito chato. Não se deixe... é assim que se corta uma conversa. Não se deixe influenciar pela opinião que você tem da pessoa. Preconceito atrapalha, irmãos. Quando é membro da igreja, meio rebelde, que não vai, você está até aqui, mas não é isso, irmão. Você não sabe o que está passando, não sabe o problema dela, não sabe crise emocional, não sabe nada, casamento, não sabe nada a profundo. Então o preconceito estraga qualquer amizade, qualquer relacionamento. Vai de boa. E nunca faça julgamento do marido quando a mulher fala alguma coisa, nem da mulher quando os dois não estão juntos. Não, você ouça, mas não faça um julgamento, porque você pode estar equivocado. Então, sabe,
Então isso aí tudo chama-se ouvir. Outra coisa, manifeste interesse enquanto você ouve, porque as pessoas entendem quando você não está nem aí porque ela está falando. Era para chorar, você está rindo. Era para rir, você está chorando. Ela fala alguma coisa muito ruim, um pecado. Também não. Falou um pecado, coisa, sinta-se como aquilo que fosse normal. Não é, claro. Para continuar, você tem que puxar mais corda. Você tem que aceitar. Tem dúvidas? Peça para esclarecer. Ouça nas entrelinhas. Nem tudo que é dito com palavras, mas as mãos, a voz, expressões do rosto. Eu tenho um estudo sobre isso, acho que a Sarete deve ter também. As pessoas falam de várias maneiras, que não só com a voz. Então, a gente aprende a ler a pessoa na postura da pessoa. Postura de braço, postura isso, postura aquilo. E não tire conclusões apressadas. E domine suas emoções. Desceu a lenha no pastor Darcy. Cadê o Darcy? Ah, está aí. O pastor Darcy? Não, você está enganado. Até que é legal. Você não precisa defender ninguém. Segura. Domine as emoções. Falou mal da igreja. As pessoas que estão... Muitas delas, o problema está nela mesma. Muitas vezes. Então, domine as suas emoções. Fala. Fala um pouquinho mais alto para sair lá no microfone. E vai falar mesmo. A Darcy. Tá, nós temos alguns casos assim na igreja. Você não pode deixar para lá. Você não pode algo só menos importância. Você não pode simplesmente trair a pessoa que falou algo. Mas vamos supor que você fale isso para mim. Assim, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa luta, diz a palavra, não é contra carne e sangue, é contra as potestades do mal. Nossa igreja é coisa espiritual. A gente luta contra o reino das trevas. Eu não quero dizer que você não tenha razão, porque as pessoas também são imperfeitas. Bora saber as razões por que isso aconteceu. O que você não poderia, eu quero ajudar você a manter essa raiz de amargura no seu coração. A Bíblia diz que a melhor coisa é a gente conversar com quem machucou a gente. Então, e às vezes a pessoa não está nem sabendo disso. E o diabo está fazendo isso aí para prejudicar você, prejudicar o corpo de Cristo. Isso é tão importante na igreja. Posso pedir uma permissão? Eu posso falar com o pastor sobre isso? Que vai ser cura para você. Eu o conheço. Ele pode até ter feito isso, eu não digo que não, mas talvez ele nem saiba que fez isso. E o diabo, então, às vezes pode ser a comunicação, pode ser tantas coisas no meio de uma comunicação, um momento infeliz dele, com outras coisas pensando. Então, vamos trabalhar nisso, para a gente vencer o reino das trevas, dar vitória ao reino de Deus. Então, se for outra pessoa, sei que já faz tempo isso, mas vamos providenciar a cura. A igreja é mais importante, você é importante. Dá um jeito de não deixa para lá, tem importância sim, pode ter acontecido.
ou ela pode ter uma falsa ideia. Houve muitos problemas na nossa vinda para cá, problemas dentro dos ministérios. Aqui não tinha estrutura nenhuma, houve muita cabeçada em várias áreas, pessoas com problemas. As pessoas chegavam para mim depois, chegavam assim: pastor, estou indo embora. Por quê, mano? Não problema, não podia fazer mais nada. Problemas no segundo e terceiro escalão, se fosse o caso de falar assim. Mas porque as pessoas às vezes não estavam nem preparadas para serem líderes. E muitos deixaram, então a igreja nova, então houve muitos problemas. E eu e o Dácio ficamos sabendo depois. Então, a gente tem que, com muito amor, com muito carinho, Sérgio disse: não, por enquanto não. Então foi o seguinte: vamos orar sobre isso. A gente volta a conversar sobre isso. Dá um tempo para a cura da pessoa. O que não pode é deixar sem querer arrumar a coisa, né? A gente, irmãos, aprendi uma coisa na minha vida: temos que pegar o diabo no contrapé dele. Sabe o que é isso? A reação nossa tem que ser diferente do que ele espera. Amém? Identifique-se com a pessoa que fala. Isso é o conceito de descentralização, viu, Salete? Salete, aqui. Isso é um conceito de descentralização. Você sabe. Identifique-se com a pessoa que fala. Quando você vai escutar o outro, tem que escutar o outro com a mente do outro e não com a sua mente. Se descentralize de você. Pais têm que aprender a conversar com os filhos, com a mente dos filhos, sendo pai. Pai de adolescentes, grande problema. Você tem a sua mente, você não descentraliza. Eu vou visitar fulano de tal, eu tenho que visitar a pessoa com a mente da pessoa, não com a mente de um teólogo, de um pastor, de um isso, do aquilo. Não, vou com a mente da pessoa, com a maior simplicidade, cara. Cara, quem sabe não precisa mostrar que sabe. Você tem que ser simples, tem que ser povo, tem que ser pessoa, tem que ser gente. Deixa o Espírito fazer a obra. Mostre compaixão. Compaixão, sentir a dor da pessoa. Aceitação, importa o que a pessoa fez. Caiu 1000 vezes, Deus levanta 1001 vezes. Mesmo que as suas convicções pessoais sejam diferentes, não tem nada a ver com isso. Não precisa quebrar o santo agora, quebra depois. Entendeu? Então, você não precisa... Não, está tudo errado. Não. Penúltimo slide. Pode ser que um problema aos seus olhos seja muito simples, mas ao olhar do aconselhando é indissolúvel. Há problemas que as pessoas citam para mim, até pastor, olha, o que eu vou te dizer agora parece uma besteira, é muito simples, sabe? Eu não sei fazer nó de gravata. Não, como é simples? É o seu problema. É o seu problema. Seu problema não é simples. Seu problema é o seu problema. Não importa. Não tem essa dimensão de simplicidade. O seu problema é grande. E o Senhor vai resolver. E Deus vai me orientar para te ajudar. O foco, meus irmãos, deve ser sempre empatia. Estar com a pessoa. Reflexão. Colocar-se no lugar do outro. Alguém que pensa junto. É essa a ideia. Lembre-se de Eclesiastes 3, 7b. Há tempo para falar e tempo para se calar. E um último slide que eu quero passar para você é isso aqui. Vamos ler juntos aqui? Isso aqui foi escrito por Alberto Caieiro e o Rubens Alves deu uma retocada. Vamos lá? Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da sua alma. Irmãos, qual é o objetivo? Não sei quanto tempo levou. Que oração? Quanto?
4h23. Beleza. Começamos que hora? 1h. Qual é o objetivo disso aqui? É juntar vocês, dizer qual é a proposta da igreja, dizer como é que será feito, por que áreas, dizer que vocês terão o respaldo necessário dos seus líderes, dos pastores da igreja. O pastor Darcy fica mais com os jovens e adolescentes, fica com os homens e mulheres para dar o respaldo. E mostrar para você um introito, uma introdução, algo muito básico sobre um bom visitador, como ouvir, só para dar algumas coisas assim. Uma coisa tenha certeza, é como aquele cego que foi curado depois de 38 anos de cegueira. Eu não conheço esse Jesus. Na verdade, eu não conhecia. Não sei quem ele era, não sei isso, aqui. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então você não tem que saber muita coisa, só tem que amar a pessoa, tem que se interessar. E quando a pessoa fizer alguma pergunta que você não saiba responder, não chute, mas melhor falar, eu não tenho resposta, mas eu vou ter a resposta. E quando alguém criticar alguém, não precisa levantar a bola desse alguém. Não. Apenas diga que o inimigo está fazendo um trabalho sujo. Não está fazendo um trabalho dele. E a gente vai consertar isso. Porque isso aqui é igreja, somos uma família. Somos frágeis, somos então, sabe, e a ideia qual é, irmãos? Os membros da igreja, irmos atrás de todos. E quando vai atrás de todos, você vai encontrar pessoas muito complicadas. E se alguém está indo em alguma igreja, fica na bênção, está bem? Se for uma igreja herética, é o seguinte, quando alguém fala para mim, pastor, estou indo para uma igreja, Deus te abençoe. Pastor, eu estou indo lá para Testemunho de Jeová, aí despeja um caminhão de areia em cima dele. Aí eu mato a pessoa. Mato a pessoa em termos. Vai para uma outra igreja, está lá, mas vai Testemunho de Jeová para esse, para aquela. Aí, não, senta aqui. Alguém falou para mim sobre a Universal. O que você acha? Senta aqui. Estou indo para a Assembleia. Vai na paz, irmão. Deus te abençoe. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Então, eu vou encontrar pessoas, e pessoas são muito carentes, tristes, amarguradas, que ninguém me ama, ninguém me quer, tipo Charlie Brown. Tudo aconteceu errado quando eu nasci. Então, você tem que ter um feeling. Não procure acertar as coisas tudo de uma vez só, mas palavra-chave desse mundo moderno, ultramoderno, pós-moderno, as mudanças. Tem duas palavras-chave que está mudando o mundo: relacionamento e humildade. Eu tenho um estudo sobre isso, um livro que eu li, não está nem traduzido ainda. Acho que não. Isso aqui está. Duas palavras-chave dessa mudança tecnológica: relacionamento. Pessoas precisam se relacionar umas com as outras. E humildade para reaprender. Fiz um curso universitário e terminei há anos. Cara, essa minha área mudou tudo já. Tenho que reaprender. Fizemos teologia há algum tempo. Ou só se ficar no seminário? Tem que reaprender todo dia. Eu estava conversando hoje sobre a igreja americana e mostrando para ele, senhor, vamos lá. Então, upgrade sempre, upgrade. Humildade para dizer que você não... Você faz você está fazendo uma tese para o seu TCC. Dá duro pra caramba. Fez. Então na internet tem umas 10 lá, feitas. Todo mundo faz. Então, e você vai olhar, não vai copiar, mas você vai olhar e vai dizer, puxa vida, que eu não tinha pensado. Então, tempo de reaprender. E olhando para cima, mas já sou... Que velho, cara. Você é idoso, não velho. Velho, o mundo acabou. Mas tem muito a dar ainda. Tá? Então, irmãos, temos muita gente que precisa ser trazida de volta. Não é só os que estão chegando. A igreja conta com a igreja para fazer isso. E os pastores, em especial, Darcy e eu, porque o pastor Reginaldo faz o seu máximo, Henrique o máximo, o Luiz o máximo,
o Anderson Márcio, mas são pessoas que não dão tempo integral. E não dão ponto para você. Nunca peço alguma coisa que diga não. Mas quem é o responsável que vive aqui, vive daqui e dá tempo integral e responde pela igreja, sou eu e o Dárcio. Então, mas não significa que você não pode pegar para o pastor Reginaldo e vai estar com os homens, vai estar com os homens já. E chega para ele, tira dúvida com ele, vai saber. Qualquer coisa ele conversa comigo. Darcy, os jovens com o pastor Dárcio, os adolescentes com o pastor Dárcio. Então você nunca estará sozinho, pelo Espírito Santo e pelos seus pastores. Problemas difíceis vão ser trazidos para nós. E a gente vai cuidar desses problemas. Uma pergunta? Darcy. 2 perguntas? Você vem aqui fazer a pergunta aqui da frente? No microfone. Eu vou aí? Ele vai chegar aí no microfone, deixa. Peraí. O microfone vai chegar para você. Bom, eu entendo que todos que estão aqui estão dispostos a ajudar nessa empreitada, nesse trabalho. Eu gostaria que você explicasse como que vai ser isso na prática. Esse povo todo, como que a gente vai fazer? E outra coisa, por exemplo, quem está chegando, por exemplo, a gente tem a ficha, passa pelo pessoal que recepciona, de repente distribui as fichas e tal. E se tem, por exemplo, a Branca vai lá na frente chorando, eu vou lá, abraço, como que eu dou sequência nisso, entendeu? Qualquer coisa, o Zolda ajuda a responder. Primeira pergunta, qual foi? Tá. Nós vamos agora, de imediato, mais umas questões, nós vamos pegar os 4 cantos e separar homens, mulheres, jovens e adolescentes. Você já sabe o que tem que fazer. Então, o Reginaldo, acho que já sabe o que tem que fazer. O pastor Darcio também já sabe o que tem que fazer. Pode ficar com os adolescentes juntos, né, Darcio? Lá vocês vão saber, eles vão dizer como tem que fazer. O grupo de 3 pessoas, você, o líder do colegiado. Você vai receber essas fichas. Eu acho que é assim que a terceira idade funciona. Olha como eu sou soluço. E a aguinha, hein? Dá uma bala aí. Está entrando para o lugar errado, Ana. E vocês do colegiado, sozinha não, pede para o colegiado ajudar você a separar essa ficha. A Branca ela veio chorando. Com certeza a Branca está em algum grupo. Esse grupo vai cuidar dela. Isso vai ser catalogado. Isso vai ser. Vocês vão estar com as relações das 200 mulheres. Vocês vão estar e você vai saber que grupo cuida de tais mulheres. Ela está em algum grupo. E vocês do colegiado tem que estar muito juntos. Sozinha não, mas o colegiado, como o do Reginaldo também, o jovem, adolescente, e ver com quem ela participa. Se não, colocar em algum grupo. Irmãos, nada começa perfeito. Nós estamos construindo um projeto. No começo, vamos ter dificuldades. Claro, mas sempre foi assim. Essa igreja é uma igreja da superação. Pastor Dácio, a gente vai estar com o Reginaldo e com o Darcy, e com os jovens adolescentes, vamos estar mais juntos, conversando sobre como fazer isso, como fazer aquilo. Vão surgir dúvidas no caminho. Essa é uma questão. Outra pergunta?
Não, vai passando o microfone para a Rosa aqui. Pastor, uma sugestão ou um pedido que fosse destinado a alguns textos bíblicos específicos para essas visitas, porque já aconteceu de eu acompanhar alguma visita e a pessoa usar um texto fora daquele contexto, ou então distorcer um pouquinho. Então seria interessante os pastores prepararem alguns textos bíblicos para alguns tipos de visitas. O irmão está com algum problema, não sei, conjugal, ou um visitante espiritual. Então, que fosse direcionado alguns textos para que nós pudéssemos fazer uma abordagem correta, bíblica, para essas pessoas. Tem como fazer um preparo desse material? Deferido? Beleza. Pastor, a minha dúvida é referente aos jovens. A gente sabe que existem muitos casos de jovens afastados por pecado. E a minha dúvida seria sobre, por exemplo, um jovem que está afastado sobre um pecado que ele virou homossexual. Como a gente deve abordar esse jovem e se a visita na casa do jovem é a melhor opção? Se a visita na casa do jovem é a melhor opção, ou sei lá, ir em outro lugar, ou convidar o jovem para ir na nossa casa. Essa é a minha dúvida. Olha, no que me consta, nós não temos nenhum jovem membro da igreja na homossexualidade. Mas isso pode acontecer. Nós odiamos o pecado dele, mas amamos a moça ou o rapaz. A pergunta é boa. Talvez, tratando de jovem, o melhor lugar não seja nem na casa dele, mas num outro lugar. E conversar biblicamente, com amor, e ver o que se pode fazer. Rejeitar nunca, amar sempre. Ser conivente nunca, mostrar a palavra de Deus sempre. Teve uma moça na igreja há uns 20 anos que chegou para mim, era uma líder até. Nos reunimos algumas vezes, mas estava impregnada. Se mudou, foi morar com alguém, tudo fazer nada. Tudo que depender de vós, faça o máximo possível. E mantenha com você o segredo. Porque uma coisa é a igreja diante de Deus ser conivente. Outra coisa é a igreja ser amorosa e cuidar das pessoas que foram pegas pelo mundo. A melhor coisa aí é ir no máximo 2 pessoas, para não parecer uma comissão. Chamar num bar, num shopping, alguma coisa, conversar. Porque uma moça dessa, um rapaz desse, tem algumas pessoas da família que estão sofrendo. E nós amamos essa pessoa e a sua família. E tudo que a gente puder fazer para resgatar, nós vamos resgatar. Amém? Perguntas maravilhosas. Tem outra pergunta? Não, aqui primeiro. Com relação à pergunta que a Darcy tinha feito, né, como que a gente deve fazer o acolhimento mesmo, né? O trio aqui.
O trio aqui é do Ministério dos Idosos, né? Inclusive o senhor é do meu grupo, né? Nós temos... E é muito legal, porque a gente já está com 1 ano, vai fazer o ministério, e a gente está aprendendo isso. Então, realmente é acolher, é fazer a visita, fazer as ligações, oração. É muito gostoso, porque quando você vem para a igreja, as pessoas vêm, ai, foi tão bom você ter ligado, foi bom eu ter te conhecido, agora o ministério. Então, a gente está tendo um retorno muito legal. E o importante é isso, é ouvir. A gente teve problemas com uma que já faleceu, inclusive. Então, quando a gente foi lá, a gente viu a briga que estava tendo na família. Então, você fica neutro. Você ouve e olha, Deus fala que a gente tem que fazer isso, honrar pai e mãe, e levar a coisa para o caminho de Deus mesmo. E Deus vai abençoando, vai fazendo as orações, vê o que eles estão precisando, que nem ela precisava de uma cadeira de banho, a gente entrou no grupo, nós conseguimos a cadeira de banho, várias coisas que se a gente não tiver isso na igreja, a gente não sabe o que está acontecendo. É importante isso. Espera aí. A questão do ouvir, eu acredito assim, não é só o homossexualismo. Eu acho que se a gente mostra amor, eu pelo menos já trabalhei com menor de rua, com prostitutas, com pessoas viciadas em drogas, com mulheres vítimas de violência, com grupos de mulheres, com todos os tipos de pessoa, com idosos. Se você olhar nos olhos, se você ter um contato de amor, eu acho que nós devemos imitar Jesus Cristo. Se você leva o amor de Deus, o restante vai surgindo, vai fluindo. E o resto são as orientações que o pastor deu, né? Nós evangelizamos aqui uma prostituta, e eu me lembro que encontramos ela, a gente foi no barraquinho dela na favela, uma situação deplorável. Ali nós oramos, conversamos com ela ia no meu consultório, a gente faz, assim, uma visita apenas não é. Você tem que demonstrar primeiro amor, mas é um amor verdadeiro, genuíno. Porque se você vai visitar uma prostituta, um homossexual, e olha diferente, ele já percebe. Eu fiz um trabalho certa vez, de fazer visitas lá na Augusta, no apartamento onde moravam homossexuais, pessoas com AIDS. Eu nunca falei para eles que eu era pastor, mas eu fui algumas vezes lá fazer visitas para eles, e eles ficaram meus amigos, e eu falando de Jesus. Obrigada. Como vai ser o acompanhamento? Temos que fazer algum relatório, prestar conta? Como vai ser? Irmãos, vocês receberão uma ficha. Essa ficha, igual o médico fala, escreve, para quando chegar, para ficar registrado, se outro fizer visita, sabe que... Então, coisa simples. Não precisa historiar tudo. Uma linha, um resuminho, coisa simples. Tudo bem? Mais alguém? Tem 2 perguntas ainda. Espera aí. Pastor, só um esclarecimento, para ver se eu entendi. Meu primeiro entendimento é que esse acolhimento é para a igreja toda, independente de ser afastado ou tá chegando. Então, nós teremos uma lista de todas as mulheres, no meu caso, e eu, a Bárbara, a Carol,
está nessa lista e alguém eu vou fazer parte de algum grupo, alguém vai me ligar, independente de eu também fazer esse acolhimento. É isso? Mas ela primeiro. A igreja toda. Alguns é simples, está na escola bíblica, estão no pequeno grupo, não tem que se preocupar muito. Mas vai ter gente que não está em lugar nenhum. Você agora. Eu queria saber, assim, no caso, a partir do momento da visita, quando a igreja se disponibiliza a estar ajudando a pessoa, não só espiritualmente falando, se tem alguma oferta, algum fundo da igreja que é destinado a isso, por exemplo, que às vezes pode ser que nem da cadeira de roda, mas eu penso em situações assim, de repente, de uma conta de energia, uma conta de luz, ou uma situação mesmo que exija dinheiro mesmo, se a igreja tem, se teria que trazer isso até os pastores para poder resolver. E se no caso, somente se fosse membro, e se fosse uma pessoa veio, ela não aceitou Jesus ainda, essa ajuda também é válida ou não, só para membro? Toda a questão social deve ser passada para a Cássia ou para a Carla, que representa o Instituto. E aí elas vão avaliar o que pode fazer, o que podemos fazer. Entendeu? A gente não promete nada, mas também não diz que não vão fazer nada. Mas a gente tem que centralizar isso aí na ação social, que elas são assistente social, e elas saberão que continuidade dar no assunto. Eu já ouvi, a cara está aí. Vai lá, Bárbara. Alguém... Eu queria saber, assim, quando é o líder que está doente, o que a gente tem que fazer espiritualmente? Sim. Primeiro você tem, como diz a Bíblia, vai lá no líder, conversa com ele. Se ele não te ouvir, vai conversa com o seu pastor. Pastor, mas se a gente já conversou com o líder, e se a gente já conversou com a pessoa, e ela não quer, o que a gente deve fazer? Se nós conversamos já com a pessoa, já orientamos tudo, até mesmo se ela procurar ajuda e ela não quiser, Está se referindo a membro da igreja ou visitante? Membro da igreja. Pessoas afastadas. Bom, ela recebeu você para uma visita. Ou não quer vir? Tá. 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 Orar. Orar. Porque é membro da igreja. Uma hora ela vai ouvir a palavra aqui e Deus vai falar. Ela não vai dizer que ninguém a procurou. De repente um telefonema, uma insistência para o telefone, como aquela viúva diante do juiz. Deus vai ver a palavra e Deus vai falar. E orar. Eu só queria enfatizar a questão do acolhimento, não é somente para as pessoas com problemas. O acolhimento, as visitas, os contatos telefônicos será constante, independente se a pessoa tem mostrado oscilação ou não na sua fé. Isso que vai mostrar uma igreja acolhedora, que está sempre preocupado com o seu membro, sabendo como ele está. Se em algum momento aqueles que são líderes, tem um grupo de, por exemplo, 10 pessoas, né? Eles cuidam desse grupo.
Por exemplo, um casal ou uma pessoa ficou um domingo, 2 domingos sem vir no culto, ele vai receber uma mensagem, um telefonema desse líder, mostrar que ele é importante na igreja. Eu acho que é esse grande detalhe, não é somente para quem está com problema, vai ser o contato cotidiano e constante. Essa foi a pergunta que a Eliana fez. Isso, só para complementar o Reginaldo. Imagine só, você está bem na igreja, mas nunca ninguém liga para você. Alguém ligou para você. Você não está sozinho. Irmãos, juventude, adolescentes, homens e mulheres, comecei pelos jovens. Vocês têm que ter a chance de se enturmar na igreja. Porque se não se enturmar aqui, vai se enturmar lá fora. Pessoas estão aqui de domingo e de semana lá, porque lá são os amigos, entre aspas, de verdade. Entre aspas. Então, essa ideia do enturmar e se preparar, hein? Porque vão visitar jovens e vão levar cada chapuletada. Mas ame. Chapuletada foi boa. Pastor, semana passada, depois que nós saímos daqui, aconteceu um episódio. Eu estava no caixa do supermercado e eu encontrei essa pessoa. Ela já foi membro, eu sei que ela se afastou, ela não é mais membro. Ela foi uma das pessoas que me receberam há 16 anos atrás. E na época, quando ela se afastou, muita gente a procurou para oferecer ajuda, para ela desabafar, e ela não quis voltar. E na semana passada, ela foi muito receptiva, ficou muito feliz, e ela disse que quer sim que eu vá na casa dela. Agora ela não é membro, mas a minha pergunta é, eu vou como uma visita, como amiga, porque eu tenho muito carinho por ela, mas eu posso trazer o nome da pessoa aqui novamente, porque ela foi nossa irmã. Irmãos, nós vamos encerrar esse momento. Foi muito legal a participação dos irmãos. Eu quero deixar, só para a gente dar um jeito aqui, deixar as mulheres aqui, os homens ali, pode ser, ou os homens ali, né, Reginaldo? Ali, e os jovens ali, pastor Darcio. Os jovens com o Darcio, pastor Darcio, os homens com o Reginaldo, as mulheres com a Darcy, para alguns arranjos, tá bom? Adolescentes e jovens com ele lá. Vocês orem nos grupos. Amém? Amém. Vamos lá então. E a enfermeira, depois eu quero falar com você, viu, enfermeira?